Morar junto é pecado? É pecado. O pecado é a transgressão da lei, é a transgressão do mandamento. O pecado é a transgressão da palavra de Deus. Para você que conhece. Porque quem não conhece, não tem como ser cobrado naquilo que não conhece. Mas para mim, para você que crê, é pecado. Então, se você está congregando na igreja e não casou, procure suas lideranças para te dar um estudo bíblico sobre o casamento. Procure o cartório da sua cidade e vai organizar a sua vida matrimonial. Fornicar. Qual o significado de fornicação? Fornicação acontece para aqueles que são solteiros, porque adultério é para aqueles que são casados. Eu sou uma adúltera quando eu não sou fiel. E o adúltero, ele não é só infiel sexualmente falando. Ele é infiel simplesmente por olhar e desejar. Jesus disse que aquele que olhasse para uma mulher com os olhos impuros já estava adulterando. Ou seja, os teus olhos e os teus pensamentos te fazem um adúltero. Se você olha e deseja, se você tem atitudes em palavras, em gestos, você está adulterando. A fornicação é para os solteiros, aqueles que fazem sexo sem ser casados, e também para os amantes, ou seja, aqueles que se relacionam com um homem ou mulher casado. É tão sério isso que não herdarão reinos dos céus aqueles que praticam essa iniquidade. Por que Jesus morreu? Porque nós não entraríamos no céu. Nós não entraríamos no reino do Pai. Então Jesus, ele morre, ele é sacrificado na cruz, o sangue dele derrama, e através de Jesus eu recebo a remissão dos meus pecados. Mas é automaticamente? Não. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa crer, batizar e viver agora a nova aliança. Viver agora os mandamentos de Cristo, fugindo da aparência do mal, fugindo dos desejos desenfreados. Você precisa agora ter uma nova conduta. O Evangelho de Deus precisa ser desenvolvido em mim e através de mim. Pecados graves. Vamos falar sobre quais são os pecados graves? Adultério, apostasia, blasfêmia, furtos, divórcio, inveja, raiva extrema, homicídio, suicídio, fornicação, feitiçaria, estupros, idolatria, terrorismo e sacrilégios. São pecados graves, pecados passivos de morte. Para ser casado, você precisa ir no cartório e oficializar, pois moramos num país com leis específicas. Então você precisa cumprir a lei do teu país, diante de Deus e diante dos homens. Eu separei alguns versículos aqui que falam sobre esses pecados. E também eu quero dizer para você, fuja dessa imoralidade, né? Imoralidade sexual. Fuja dessa imoralidade. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Antes, eu não conhecia a palavra de Deus. E por eu não conhecer a palavra de Deus, eu praticava tudo errado. Por isso que muitas vezes temos consequências terríveis nas nossas vidas
e também na vida dos outros, né? Por causa das nossas escolhas malignas, por causa de vivermos os caminhos contrários aos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu encontro Cristo, eu encontro perdão, salvação, justificação. Eu encontro justificação dos meus pecados. Existem pessoas que dizem assim, existem pessoas que falam assim: nossa, mas a pessoa pecou tanto, agora foi para a igreja e agora é salva. É salva sim. Pecou muito, pecou demais. Pecados talvez terríveis, pecados que é treva pura. Vai para o céu? Vai. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado naquela e por aquela vida. Mas aquela vida precisa se arrepender. Ela precisa de ter um encontro genuíno com Cristo, confessar com a boca dela, ou seja, com a boca dela, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela precisa transformar as atitudes dela, viver um amor genuíno em Cristo, uma fé genuína. Pessoas que têm Deus, mas vivem uma vida de fornicação, de vícios, de adultério, de bebida, não encontraram o Senhor Deus. Eles criaram um Deus para eles, um Deus que permite tudo na vida deles. Ou seja, eles não conhecem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é transformação. Jesus disse assim, ó: vinde a mim como estais, mas ele de forma alguma diz: permaneça em mim da mesma forma. Não. Sede transformados pela palavra de Deus. Tem que haver transformação. Transformação. Eu era treva, agora eu sou luz. Eu era má, agora eu sou boa. Eu era injusta, agora eu sou justa. É isso. Santos, se santifiquem-se mais. Mas como eu me santifico? Em Cristo Jesus, porque ninguém é santo de si mesmo. Porque eu sou santa? Porque Jesus me santificou. Por isso. Porque eu sou justa? Porque Jesus me justificou. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu separei. Esses versículos falam muito ao nosso coração. E eu peço ao Espírito Santo para que nos convença mais e mais dos nossos erros. Mais e mais de que nós somos o quê? Passivos de erro, mas também nós podemos receber o perdão. Que ele nos convença, porque é o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da injustiça e da salvação. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. Quando ele vai te convencer? Quando você ouvir a palavra de Deus, quando alguém te falar da palavra de Deus, ou quando você despertar-se para as verdades de Deus. Do contrário, não. Do contrário, você vai continuar sendo essa pessoa que você é e está. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, é uma exortação. É uma exortação para que eu e você possa viver as vontades de Deus. É uma exortação também para que eu e você possa frear, né, os nossos desejos malignos, as nossas próprias concupiscências, nossas próprias escolhas que vão nos levar para derrotas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, não é de qualquer maneira, não. Todos os caminhos me levam a Deus. Mentira, não te levam, não. Todos os caminhos te levam a essas práticas aqui, aonde a sua carne, a minha carne, ela sobrepõe a vontade de Deus ao ponto de fazer mal para mim e mal para o outro. Porque quando eu faço mal só para mim, ótimo. E quando eu faço mal para o outro? E quando eu faço mal para aqueles que estão à minha volta por causa das minhas atitudes? E Deus está falando aqui que não herdarão o reino dos céus. E se Deus está falando, quem vai desfalar? Você, eu? Não. Ninguém. Deus vai cumprir. Como que esses pecados, eles são apagados? Através do sacrifício de Cristo, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Como eu recebo? Confessando com a minha boca, crendo e confessando com a minha boca. Você precisa abrir sua boca e confessar. Confessar Jesus. Se arrepender se você pratica tais coisas. Se você é um adúltero, se arrependa. Se você é um fornicador, se arrependa. Se você é um glutão, se arrependa. Um beberrão, se arrependa. Um assassino, se arrependa. Um feiticeiro, se arrependa. Arrependa-se, chame Deus, arrependa-se desse mal. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 3, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Paulo está exortando o povo da igreja de Éfeso, para que nem se nomeie entre eles, quem dirá fazer. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus. Não tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, os desobedientes atraem a ira de Deus. Então vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Eu estou pregando aqui para você que crê, porque quem não crê vai zombar, vai falar, vai criticar e não vai atentar às palavras de Deus, e vai viver uma vida dissimulada, triste, cheias de problemas. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 3, porque também nós erramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, antes de conhecer Jesus Cristo, eu era uma treva. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu era uma pessoa má. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu praticava coisas horríveis. E agora, depois que eu conheço Cristo, meus pecados foram apagados. E agora eu penso antes de tomar minhas decisões. Eu penso antes de fazer alguma coisa com o próximo. Agora eu penso. Eu não vou trair o meu cônjuge. Eu não vou viver coisas que a Bíblia está me exortando, não faça. E você sabia que o pecado consciente, ele é muito pior. Quando você peca por não conhecer a verdade, ou quando você peca por um acidente, é uma coisa. Mas agora pecar
tendo conhecimento da palavra, é como você estivesse dizendo assim: Deus, eu não estou nem aí para o que o Senhor está falando, nem para a tua palavra, nem para a tua Bíblia e nem para o seu Jesus que morreu na cruz. Isso vai ter consequência terrível para a minha vida e para a tua vida, porque isso é uma blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer no Espírito Santo, é não chamar o Espírito Santo para a sua vida, porque só o Espírito Santo, ele entra dentro de mim e dentro de você, te conduzindo para as coisas de Deus, em verdade, em espírito. E quando eu negligencio as coisas de Deus, eu negligencio as formas de viver na vontade de Deus. Eu negligencio aquele que pode me dar vida e vida em abundante. Eu negligencio o céu. Eu digo: não, Deus, eu não te quero. A maior blasfêmia é rejeitar Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, porque sem Cristo, impossível entrar no reino dos céus. Impossível. Eu não sei o quanto você sabe da palavra, eu não sei o quanto você sabe de Deus, eu não sei. Eu só sei que você precisa aprofundar mais em saber de Deus, abandonar mais as práticas ilícitas e mergulhar no amor do Todo-Poderoso. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ou seja, Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. O sol nasce para o justo, para o injusto. O sol nasce para quem mata e para quem não mata. Mas entrarão no reino dos céus somente aqueles que tiverem o sangue de Jesus sobre eles. Porque Deus deixou a palavra, mas se inflamaram em muitas religiões, porque cada religião vai permitir algo que a Bíblia não permite para facilitar, ou seja, uma falsa doutrina, um falso servir a Deus, porque eu posso servir conforme a minha própria concupiscência, eu posso servir a Deus praticando coisas terríveis, ou seja, estão se enganando e deixando-se levar pelas vãs doutrinas. O casamento é de Deus, foi instituído por Deus e você precisa casar. Se você mora junto, vai ao cartório e case-se. Se você não está acreditando, leia a palavra. Se você não acreditar na palavra de Deus, você está blasfemando contra Deus. E isso será imputado para a sua vida como pecado. Deus é bom. Deus é muito bom. Por isso, o amor de Deus por nós matou Jesus, para que eu e você vivêssemos a plenitude da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Conserte a sua vida. Ande em santidade, em verdade, em lealdade, em justiça, em amor. Ande conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Satanás é te matar, é te destruir a tua vida, destruir a tua casa, a tua família, tuas emoções, te destruir o teu caráter, é te fazer levar uma vida insana, uma vida louca, uma vida em libertinagem. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.